Então, irmãos, como a gente estava falando do modo com que você vê que a religião tem escravizado, né? Escravidão. A escravidão proposta pela religião. Ou eles usam o medo, colocam um inferno, um diabo, não é? Fala para você que existe os gafanhotos que pode destruir se você não fizer parte que eles querem que você faça, a parte de dízimo, de oferta e tudo mais, ou então ele gera expectativa na pessoa, sempre com expectativa. Então, para eles gerar essa condição de escravidão, desde o princípio foi colocado um Deus lá no final da vida da pessoa. Tiraram Deus do princípio e colocaram Deus no final. Enquanto que, para nós, os entendedores da realidade de Deus, daquilo que não é mais uma expectativa, mas sim uma convicção, nós somos convictos do início em Deus e não do final em Deus. Então, nós não estamos aqui para ver o que vai acontecer lá na frente, porque nós enxergamos o que aconteceu, agora nós somos convictos na vida que nós temos. Então, é dessa forma que os que estavam escravos começam a revelar que são filhos, somente através do entendimento de que Deus ele esteve sempre no começo de tudo, no princípio de tudo, Deus estava lá. Então, o próprio Cristo ele fala: no princípio de tudo eu era a palavra, eu estava com Deus, eu era o próprio Deus. Porque o homem sempre entendeu Deus no final da vida. Então, a expectativa do homem foi essa: olha, eu vou ter que fazer tudo aqui para que quando eu chegar lá no final, no meu acerto com Deus lá no final, eu possa ser pesado numa balança e ser encontrado justo. E nunca foi assim, irmãos. Nunca foi essa a vontade de Deus. A vontade de Deus foi para que o homem entendesse, na trajetória de sua vida, que Deus esteve com este homem desde o princípio e que esse homem deveria entender Deus desde o princípio, assumir a responsabilidade da vontade de Deus, dessa natureza divina, que nós somos de Deus, somos realmente espirituais. A realidade, ela está contida em todos nós. Nós não somos um ser de ilusão, não somos reais. Só que o homem, em toda a história, o que ele viu, que ele mais deu ênfase foi aquilo que é o transitório, que a Bíblia fala que é o passageiro. Então a pessoa, ela vive por aquilo que é passageiro. Então as pessoas se matam por dinheiro, as pessoas se matam por conquistas que são temporárias, e a realidade mesmo, elas não estão vivendo, porque elas não enxergam a realidade. Quando os olhos dos homens se abriram por causa do certo e do errado, os olhos se abriram para a materialidade. E fechou este olho, esses olhos se fecharam, eles passaram a não enxergar mais a realidade espiritual. Então o homem passou de uma vida movida de convicção para uma vida de expectativa. Então agora o homem ele pensa o quê? Se eu me cubro com folhas de árvore, não serei notado, não serei visto por Deus. Ele vai me confundir com as árvores e eu não terei que assumir responsabilidade nenhuma de tudo aquilo que eu fiz, de tudo aquilo que eu promovi, tudo aquilo que era minha responsabilidade. Estou me eximindo dessa responsabilidade, porque agora eu estou numa roupagem de árvore. Então agora Deus vem e fala o seguinte: Adão, onde você está? Qual é a posição que você ocupa? Então, essa é uma posição de expectativas ou é uma posição que eu possa revelar a convicção de quem eu sou? Então, o evangelho que nós devemos pregar, irmãos, esse evangelho orgânico, a gente está insistindo em falar de evangelho orgânico, das boas novas orgânica, pela naturalidade de uma vida que flui por intermédio de um filho convicto, de um filho que sabe quem ele é. E um filho que conhece o amor do pai, sabe a posição do pai, entende o pai na sua essência e ele pode então revelar essa essência. Eu acho interessante um texto, principalmente o texto de uma narrativa lá em Gênesis, em Êxodo, né, no comecinho ali,
onde Deus ele fala assim para Moisés ir libertar o povo, né? Quando Deus fala para Moisés ir libertar o povo, Moisés ele chega diante de Faraó e aquela pergunta quando ele fala, quando chega lá, quem eu digo que me enviou? E Deus fala, o eu sou te enviou. Então, naquela mesma conversa ali, Deus ele fala para Moisés, olha, entenda uma coisa, Israel é o meu filho mais antigo, o meu filho mais velho. Então, por isso estou indo atrás de Israel. Israel se perdeu. Israel entrou numa caminhada onde eles passaram a enxergar e dar valor àquilo que são expectativas e deixou de valorizar o real, o que de fato interessa, aquilo que é a realidade. Tirou os olhos da realidade e colocou os olhos no certo e no errado. Saíram da vida com Deus por uma vida própria, por uma vida em si mesmo, por uma vida em que eles geram o próprio Deus. O Deus deles se tornaram o seu ventre, a sua necessidade, porque eles vivem de expectativas e agora eles não conhecem ou não reconhecem mais o Pai que gerou eles. Mas Israel é meu filho mais velho, eu estou indo buscar Israel lá dentro do Egito, porque Israel é o meu primeiro filho. Isso é muito interessante, irmãos. Eu vejo que o trabalho de Deus em todo o tempo foi sempre gerar um entendimento de família nos seus filhos. Nós somos família, nós somos uns dos outros. Eu pertenço ao irmão Paulo, assim como o irmão Paulo me pertence. Assim como a irmã Creuza me pertence, eu também pertenço a ela. Nós somos um em família. Todos nós somos um. Então, se alguém está desviado desse entendimento, ele está desviado por causa daquilo que é a visão dele. Ele está enxergando, diante de tudo que ele está vivendo, uma posição de expectativa em Deus. Ou talvez nem essa posição de expectativa em Deus eles enxergam, irmãos. Tem gente que nunca enxergou Deus, nunca teve um contato com Deus, não conhece nada de Deus, nunca presenciou, nunca experimentou, né, as coisas de Deus. Então, esses ainda estão além daqueles que já experimentaram, mas não compreenderam. Sim, irmãos, até quando Jesus veio, os hebreus ali tinham muito essa ali do sábado, né? Eles colocavam, né? E aí quando Jesus estava curando no sábado, eles herói aí, ó, ele profanou o dia de sábado, porque ele está trabalhando no dia de sábado. Aí Jesus disse: vocês não sabem que está aqui alguém que é maior do que o sábado? Ou acaso o sábado foi feito para vocês ou foi feito o sábado para que vocês fossem servos do sábado? Então, ele colocou uma posição ali. O sábado foi criado para que vocês fossem servos do sábado ou para que o sábado servisse a vocês? Então, essa é a condição que a gente olha a palavra. Se a gente coloca a palavra como se fosse para nós servir a palavra ou para que essa palavra nos alimentasse, para que ela fosse serva nossa. Então, Jesus colocou essa posição ali, porque eles estavam servindo o sábado. Não estavam Deus não criou o sábado para que eles servissem o sábado, mas criou para que servisse eles, entendeu? Então, isso é o nosso entendimento. Não sei se, né, eu estou conseguindo passar de uma maneira clara, mas Jesus repreendeu eles, porque ele disse: acaso vocês, quando tiver um animal lá caído num buraco, num dia de sábado, vocês vão deixar lá? Ou vocês vão lá e vão retirar esse animal dele? Então, vocês estão usando o sábado para você ser escravo dele? Ou para que ele seja algo para servir vocês? Então, ele colocou: está aqui alguém que é maior do que o sábado. Então, isso, se nós colocar e observar com uma maneira, né, botar, eu não estou conseguindo passar com a clareza que está na minha cabeça, mas eu não estou conseguindo achar as palavras para colocar. Mas ver que o entendimento ali, num momento ali que eles matavam apedrejado, qualquer que descumprisse o dia de sábado, seria morto apedrejado. Então, tinha um rigor muito grande em cima daquela lei,
E Jesus vem e faz justamente no dia de sábado para afrontar eles e mostrar que o sábado não veio para ser servido pelos homens, mas veio para servir os homens. Então, há uma grande diferença quando nós entendemos isso. Quando nós entendemos que o evangelho não foi para nós ser escravo dele, mas ele veio para nos alimentar. Então, é muito, muito importante nós entender isso. Se nós entender isso, que o evangelho veio para nos alimentar, mas não para nós se tornar escravo dele. Então, aí a coisa muda muito na nossa vida. Esse é um alimento, verdadeiramente um alimento para os filhos. Mas para aqueles que não são filhos, ele é disciplina, ele é correção, ele é escravidão, é o dito colocação entre expectativa e convicção. Se eu sou convicto que aquilo ali me alimenta, que verdadeiramente é alimento, ele vai me alimentar. Agora, no momento que eu sirvo ele, eu estou sendo egoísta, eu vejo de me alimentar, eu estou servindo, eu estou sendo servo daquilo que veio para me alimentar. Então, é uma coisa, né, que os ouvintes que estão nos ouvindo, entenda isso, que não seja escravo do evangelho. As boas novas vieram para te tirar da escravidão. E os hebreus não entenderam isso. Eles não entenderam, eles acharam que eles tinham que ser escravo daquela lei, eles tinham que ser escravo daquele dito, eles tinham que ser escravo da palavra. E Jesus disse, não lesse na palavra que elas de mim testificam? Eu sou aquele que vai tirar o jugo de vocês. Esse jugo que vocês julgam em ter, mas não é isso que o Pai quis dar para vocês. Ele quis vos alimentar e vocês usaram o alimento para se escravizar. Então, é uma coisa importante que a gente, né, conseguisse passar isso aí com uma clareza maior para as pessoas. Eu não sei, a gente às vezes não encontra, né, irmão Arlindo, as palavras certas para botar assim para que abra o entendimento, para que as pessoas sejam livres realmente e não seja escravo da palavra, não seja escravo daquilo, mas que aquilo ali seja um alimento para a vida dela. Então, seja diferente da ocasião, que nem os hebreus, eles apedrejavam, eles tinham, assim, toda a vida deles era sempre observando se alguém ia tropeçar em algum sentido da lei, se alguém ia profanar o dia de sábado. Então, eles eram escravizados daquilo, eles sempre estavam procurando alguém para tropeçar, para jogar pedra. Então, hoje a gente veja na religião, eles sempre estão procurando alguém que está, esse está fora da palavra. Sempre vai jogar para ele. Então, eles são escravos dos seus próprios egos, dos seus próprios conceitos, da sua própria idolatria naquilo que veio para alimentar ele. Mas ele não está alimentando, ele está usando aquilo ali para se escravizar. Automaticamente, eles mesmos se escravizam. Eles não estão escravizadores, eles mesmos estão sendo escravos, né? Amém, queridos? Amém. Liga o microfone, Arlindo. Ó. Microfone, irmão Arlindo. Fechado. Então, irmão Paulo, muito bem colocado. Perdi tudo que eu falei. Muito bem colocado, mas eu observo assim o quanto eles eram zelosos, né, Paulo, para procurar problemas, né? Eles queriam achar alguma coisa que justificasse aquele entendimento de expectativa deles. Meu Deus, como que isso acontece? Como que isso acontece nos dias de hoje? Até hoje as pessoas vivem assim. E é isso que a gente gostaria que os nossos irmãos, a nossa família compreendesse. Olha, irmãos, é um trabalho que a gente faz aqui por amor. Porque não é fácil, né, Paulo? A gente tentar explicar isso aqui, né, Creus? Não é fácil. Tem muitos que apedrejam, tem muitos que não entendem, mas a gente faz porque a gente ama. E naquilo que nós fomos alcançados, nós gostaríamos que os irmãos também fossem alcançados. Eu gostaria que todos compreendessem, tivessem a visão que nós temos daquilo que é esse evangelho libertador. Essas palavras, elas não estão aqui para nos escravizar, irmãos. Não, elas estão para nos alimentar. Tem muita gente que por causa do alimento, eles se escravizam por causa do alimento e escravizam os outros por causa do alimento.
Por que que há um sentido naquilo que está como pedagogia no Éden, que Deus primeiro gerou todo tipo de alimento para depois gerar a necessidade do homem? A necessidade não vem primeiro, irmão. Primeiro vem o alimento. E se nós soubermos que primeiro nós fomos alimentados, já não há mais expectativa. Aí tem convicção. Nós estamos usando muito nesses 2 últimos encontros nossos, de domingo, que já foi no ar, e esse de hoje, para nós falarmos da expectativa versus a convicção. E nós vamos insistir nisso, irmão. Porque o dia que você entender e se alimentar, ser movido e passar a ser movido, movimentado, tá? E começar a agir por convicção, você vai ver o quanto a sua vida vai ser transformada. Você não vai ter mais necessidade de coisa alguma, igual o apóstolo diz. Porque as suas necessidades, você vai enxergar naquelas necessidades uma oportunidade de você revelar a convicção que você tem de um filho e de um pai. Então, até mesmo quando vieram os momentos de dificuldade, vocês entenderão que aquilo ali não é para que vocês sejam derrotados. Aquilo ali não é para que você possa revelar, ou né, aquela condição não é uma condição de mal, mas é uma condição de revelação. Então, aquilo pode até não ser algo que você diga que é agradável, mas você não pode dizer que aquilo ali está te tirando da condição de ser um filho e de ter um pai. Ainda que seja desagradável, não é um mal, é uma revelação. Você tem que aprender com isso. Então, por exemplo, muitas coisas que não foram agradáveis a nós, irmãos, nos arremeteu diante de de pessoas, vamos colocar assim para que os irmãos entendam, de pessoas que estavam necessitadas de uma palavra, de uma revelação, de uma oração, de um ombro amigo, de um olhar amigo, de uma reflexão amiga. Eu mesmo senti isso e vivi isso na pele. Um acidente de moto me colocou 7 dias dentro de um hospital. E dentro desse hospital, eu sabia quem eu era. E as pessoas que estavam ali ouviram e me viram falar do meu pai. Entenderam o quanto nós éramos convictos naquilo que nós falávamos. Nós não vivíamos de expectativas e não estávamos ali duvidando. Nós estávamos ali entregando a realidade. Porque o contrário da fé não é a dúvida. Para muitas pessoas, eles entendem que o contrário da fé é a dúvida. Mas não. O contrário da fé é a murmuração. O que revela uma falta de fé? É quando a pessoa começa a murmurar. Então, o povo no deserto, eles começaram a murmurar, e aí foi revelado a falta de fé que eles tinham naquilo que Deus havia dito, naquilo que Deus havia mostrado para eles. Um povo, irmãos, que acordava, o café da manhã já estava lá pronto. Eles só iam lá, colhiam o maná, se alimentavam. Eles viram coisas que nós não participamos, que nós não vimos. A história mostra que, no final da tarde, as cordonizes vinham até eles no arraial. Isso não acontece com a gente. Nós temos que correr atrás do nosso dia a dia. Nós temos que levantar na nossa obrigação, dos nossos afazeres, cuidar das nossas coisas, cuidar da família, cuidar dos nossos entes queridos, trabalhar para trazer o pão para dentro de casa. E esse povo tinha tudo isso. Esse povo, eles revelaram a fé que eles tinham nesse Deus que tudo isso fazia, quando eles deixaram de revelar, quando eles começaram a murmurar. Então, se a gente pegar a caminhada deles, os locais que eles passavam, sempre tinha uma história para ser revelada. Em Mara, nas Águas Amargas, todas as histórias, todo período deles de caminhada, naquele deserto, eles trouxeram ali condições de revelação. Eles deveriam entender que nada daquilo ali era mal. Algumas coisas eram desagradáveis, mas tudo concorria para o bem daqueles que estavam ali buscando e vivendo
as coisas do nosso Pai, do nosso Deus. Então, eu só quero concluir aqui, vou passar para outros irmãos depois, só quero falar uma coisa para vocês, irmãos. Gostaria que você registrasse isso, guardasse isso que eu vou falar para vocês. Porque quando nós ouvimos a voz de Deus, a palavra de Deus, quando eu ouço a voz de Deus, quando você ouvir a voz de Deus, você não deve pegar essa palavra de Deus, tá? E como que essa palavra fosse gerar em você uma expectativa nem positiva, escuta o que eu estou te dizendo, não é uma expectativa positiva e nem muito menos uma expectativa negativa. Isso não pode gerar expectativa, irmão. A palavra de Deus em nós, ela não deve gerar expectativa alguma. Por quê? Porque você tem que entender o que esse Deus é em você. Então, quando ele está falando com você, não é para gerar em você um tipo de expectativa, ainda que seja positiva. Estou sendo sincero com os irmãos, estou sendo bem claro para os irmãos. Ah, mas irmão Arlindo, quando eu ouvi o Evangelho, eu senti uma expectativa muito positiva em cima daquilo que poderia acontecer. Não deveria ser assim, irmãos. Isso aí foi o erro que eu cometi. Tá? Eu estou contando isso como testemunho. Talvez seja o erro que a Creuza cometeu. Talvez seja o erro que o Paulo cometeu. E nós estamos aqui abrindo nosso coração. Nós estamos aqui abrindo as nossas vidas para vocês entenderem, os ouvintes aí do canal, as pessoas que vão participar do vídeo. Que vocês entendam o seguinte, irmãos. Não é o gerar uma expectativa a palavra de Deus. Não é para gerar expectativas. Então, se isso gerar uma expectativa positiva, eu posso viver o quê? Talvez seja. Olha só como que é uma expectativa positiva. Talvez isso seja assim. Isso é fé, irmão? Não. Isso é convicção? Não, mas eu ouvi a palavra, não ouvi? Não gerou uma expectativa positiva, gerou. Mas isso não é fé. Uma expectativa positiva, mas eu fico, talvez seja. Que bom que isso se materializasse assim. Que isso fosse assim. Por quê, amor lindo? Porque eu ouvi uma palavra. Isso gerou em mim uma expectativa positiva. Mas não é isso que Deus procura em nós, irmãos. Não é gerar expectativas. Então, quem sabe isso será? Olha aí que expectativa positiva, não é? Oh, Então, o que acontece? Vocês lembram a mulher samaritana que estava no poço? Lembra? Jesus fala para ela assim, olha, vai lá na cidade e traga o seu marido. Ela foi para a cidade, irmãos, e pregou ali. E o povo da cidade veio ver o que estava acontecendo naquele poço. Eles vieram até Jesus. Eles vieram, ouviram Jesus, entenderam a palavra, e eles retornaram para a cidade. Quando eles retornaram, ela foi falar com eles. E eles disseram o que para ela? Olha, realmente é o Messias, é o Filho de Deus. Eu não falei para vocês, não foi porque você falou, é porque nós vimos. Nós fomos lá porque você falou, mas nós constatamos que ele é o Filho de Deus. Então, nós saímos de uma expectativa de uma palavra, ainda que fosse positiva, para algo concreto, irmãos. Para algo convicto. Hoje nós estamos convictos, por quê? Porque nós experimentamos, experienciamos, vivemos a experiência de estar diante de um Filho de Deus. glória a Deus. Amém, irmãos? Então não é o que vocês me dizem, é o que eu vivo. Olha, irmão, isso faz toda a diferença. Nós servimos um Deus de ouvir falar. Então nós pegamos a experiência dos homens bíblicos, dos homens que tiveram grandes passagens com Deus, e passamos a viver a experiência deles em nós, como se pudéssemos experimentar aquilo que eles experimentaram, então geramos uma expectativa de ser. Então nós orávamos como Davi orava, para ver se nós, na nossa expectativa, Deus respondesse como respondeu para Davi. Verdade. A campanha dos 40 dias, a campanha dos 21 dias de Daniel. Olha a expectativa que nós tínhamos, irmãos.
Porque Daniel fez uma campanha de 21 dias, se nós fizermos uma campanha de 21 dias, na nossa expectativa, Deus vai responder do mesmo jeito que respondeu para Daniel. Só que essa era uma vida de experiência de Daniel, não era uma vida do Arlindo com essa experiência com Deus, irmão. Então, eu creio que isso que a gente está falando, irmãos, tem a condição de abrir o seu entendimento para que você viva mais convicção, não expectativa. Mas, irmão Arlindo, se a palavra, se o evangelho gerar uma expectativa positiva não é bom, irmão, vou ser sincero, não é bom. Isso não vai mudar você em nada. Isso vai deixar, você vai continuar sendo religioso, porque todo religioso, ou ele vive de expectativa, ou ele vive de medo. Então, o evangelho orgânico que nós propomos aqui, irmãos, o que nós falamos aqui no canal Tua Graça Me Basta, o que esse encontro aqui nosso, o nosso objetivo é trazer para você uma realidade, de uma convicção de quem você é. Qual é a sua natureza? Qual é o seu trajetória, a sua trajetória aqui diante de Deus? E isso não depende de expectativa nem positiva e nem negativa. Isso tem que ser uma convicção. Então, não é um talvez seja. Não é um que bom que fosse. Quem sabe será. Não é isso, irmão. Nós estamos falando que aquilo que Deus prometeu para nós não é um talvez seja. A palavra que ela flui no nosso espírito não é um talvez seja. Não é um quem sabe será. Um que bom que fosse, irmãos. Não é isso. Eu tenho que entender, eu estou repetindo isso já há alguns dias, que Cristo não é um salvador de mim. Cristo, ele é um salvador para mim. Então, ele se tornou um modelo de um filho salvo. Então, se eu tentar ser, dentro das minhas expectativas, como Jesus foi, eu serei, irmãos? Não. Mas ele, ainda assim, ele é esse salvador para mim. Amém. Então, o que ele fala para mim? Aquilo que Deus te prometeu é para que Jesus se tornasse o seu Salvador. Então, olha para ele e será salvo. Você lembra a cobra na haste, lá no deserto? Todo aquele que for picado pela serpente, se um veneno for inoculado em você, que veneno é esse, irmãos? É o veneno do eu, o veneno do certo e do errado. Se ele for inoculado em você, olha para Cristo. Ele é o seu Salvador, ele é o modelo de um filho salvo. Então, essa pedagogia, irmãos, essa história, essa serpente no deserto, ela é uma pedagogia para me revelar um filho salvo, um modelo. Então, quando eu olho para ele, eu sou convicto nele. Eu não tenho expectativas nele, eu sou convicto nele. Espero que os irmãos estejam entendendo isso. Vamos ouvir também o nosso irmão Paulo. Ele vai dar aí o parecer dele, que também tem acrescentado muito nas nossas conversas. Amém. Glória a Deus. Engraçado, irmão Arlindo, que justamente essa passagem ali da mulher samaritana, eu estava em mente ali, quando eu levantei a mão para falar, e o irmão, bem no momento, começou a falar dela, né? Vê que a gente está numa conexão aqui bem acirrada, né? Assim, para o irmão aí que não entende sobre expectativa, o que é? Por exemplo, tu estás com muita fome, estás com bastante fome, e aí tu vai lá e te alimenta, tu enche a tua pança. Pronto, a fome passou, aquilo passou, mas logo passa uns tempos, tu vai ter fome de novo. Isso, a religião se aproveita disso, porque ela sabe que tu vai ter a necessidade de novo. E assim a pessoa fica sempre naquela expectativa, se alimenta com aquela promessa, mas volta com a fome de novo para se alimentar de novo. A mulher lá do poço, a samaritana, o Jesus falou: mulher, tu
me dá um pouco dessa água. Ela disse, mas como? Eu não tenho corda para, né? Tu me pedes para mim água? Daí Jesus disse, se eu te der a água que eu tenho para te dar, se eu te der, tu não vai precisar mais vir aqui. Eu tenho uma água que vai matar a tua sede, tu não terás mais sede. Aí ela disse, mas como? Tu nem tem corda aí para tirar água e tal, tal. Por quê? Como que os irmãos vão entender essa parte aí? Para ver o que nós estamos tentando passar sobre a expectativa. Como é que vamos entender? O irmão Alindo citou sobre a campanha, e sempre está botando uma expectativa, eu vou fazer essa campanha, essa vai dar certo, né? Aquela mulher, em Samaria, havia muita água, muitos poços, muita água em Samaria. Mas ela ia lá naquele poço porque foi cavado por Jacó, o patriarca Jacó, Abraão, e todos eles tomaram água naquele poço. Então, era um poço sagrado. Era um poço que eles achavam que aquela água ela ia trazer muita coisa boa para eles. Então, eles iam lá pegar a água lá naquele poço, porque consideravam, mas só que sempre tinha que voltar de novo, porque sempre ia voltar a situação, sempre voltar para receber a unção, sempre voltar para receber a rosa ungida, o óleo de Israel, receber a colherzinha de pedreiro, ou receber o tijolinho ungido, ou receber o lencinho, e assim sempre tens fome. Tu come, mata a tua fome, mas tu vai lá com fome de novo. A fome vai voltar. Ela nunca vai passar. Mas Jesus, de repente, oferece para ela algo que ela não ia ter mais sede. Os irmãos estão entendendo a diferença da coisa? Ela não ia ter mais sede. Quer dizer, irmão lindo, tu tens mais sede de fazer campanha, irmão? Tu tens mais sede de fazer voto? Então, o irmão tomou dessa água, saciou a sede. Isso é não viver mais da expectativa, é ter em si mesmo algo para alimentar, não viver mais de escravo daquilo. Aquela mulher, ela é escrava e ela tinha uma vida bem desordenada, bem desorganizada. No entanto, que ela reconheceu ali de cara que ele era um profeta, e foi lá e falou para aquelas pessoas, disse, não, hoje eu conheci realmente o profeta. Ele falou tudo. Ele falou tudo. Vem, vede, vocês mesmos. Entendeu, irmão? Isso é a realidade. Isso é o verdadeiro lado, o verdadeiro sentido do alimento que é a palavra. Ela é um alimento, ela não é algo para tu ficar servindo ela é algo para te servir. Então, quando nós olhamos isso, faz toda a diferença. Amém? Deixa os outros irmãos falar um pouco, né? Amém. Muito bom. Quer falar alguma coisa, irmã Creuza? Não. Eu vou ler o chat. Eu vou ler o chat aqui, então. Olha, a Viviane falou assim, olha, é uma cegueira espiritual. Acreditam numa história contada, escrita, materializam na mente e faz disso uma verdade. Agora, crer na revelação contida nessa história já acham loucura. Isso é verdade, né, pessoal? Quando a gente está falando aqui, eu creio, irmãos, que isso aqui é para derrubar, quebrar sofisma, derrubar muros mesmo de separação. Isso que a gente está falando aqui é algo tão sério, tão real, tão verdadeiro, irmãos. Isso aqui é algo tão valoroso que nós estamos falando, que é para derrubar mesmo sofismas. E isso que a irmã Viviane escreveu aqui é uma grande verdade. As pessoas, elas costumam acreditar naquilo que gera expectativa. Para isso, isso para elas é Deus. Para quando nós começamos a falar das convicções, isso se torna difícil para que a pessoa entenda. Então, eles preferem acreditar, ela colocou assim no chat, prefere acreditar no homem do que na verdade e realidade de Deus. Aí ela deu uma verdade, irmão Paulo. A irmã Raquel colocou assim, Cristo hoje, ele nos liberta. Então, quando nós estávamos falando que Cristo é o modelo, né, irmãos? É para nós olharmos para ele. Ele é a serpente lá que nós deveríamos olhar para ele. Ele é o Salvador, o nosso Salvador.
Viviane colocou assim, e muitos acham que tudo se cumpriu em 70, né? Glória a Deus! As leis espirituais transcendem até o dia de hoje, a irmã Raquel colocou. Então, isso aqui é uma realidade que até hoje você vai experimentar essas coisas gloriosas do Espírito. O Espírito não foi tirado, irmão, o Espírito foi dado, entendeu? Quando fala do ano 70, o Espírito não foi tirado no ano 70, ele foi dado. É aí que a gente pode experimentar coisas boas mesmo. Agora que é a hora de nós experimentarmos e nos alimentarmos das coisas de Deus. O material, sim, mas a revelação não é eterna. Bom, aqui eu não entendi o que Viviane colocou. O material, sim, mas... para eles, o material é eterno, mas a revelação não é eterna. Quantas verdades, ela deve estar falando sobre o que a gente estava comentando aqui, né? Quantas verdades. A irmã Raquel coloca assim, e a cegueira espiritual, kkkk, são cegos guiando cegos. Infelizmente, né, irmãos? Infelizmente, são muita gente que... Pode falar, Viviane. Aquela parte que Cristo falou para Tomé, que ele creu porque ele viu, e bem-aventurado aqueles que não crê, que não veem, mas creem, é justamente isso. Porque a gente crê numa coisa e a gente sente. É orgânico. É orgânico da gente, entendeu? Mas eu penso assim. Mas para esse povo deixar a bagagem para trás e atravessar rios, eles acham muita dificuldade. Então, se você não deixar essa bagagem que você aprendeu no passado e atravessar os rios dia após dia, você nunca vai experimentar o melhor de Deus, que é o aqui e agora. Então, você tem que ser igual os hebreus, atravessadores de rios, para que a sua mente possa ser aberta e transformada com as bênçãos de Deus, desse evangelho genuíno, desse evangelho orgânico que nasce de nós, de dentro para fora, não de fora para dentro. Porque as bênçãos vêm de cima para baixo, não de baixo para cima. Então, é o espiritual nosso que tem que ser vivido, porque, como a palavra do Senhor fala, que a gente nasceu espiritual, nós temos que nos humanizar a cada dia. E como vamos nos humanizar? Só atravessando rios e deixando a bagagem para trás. É esse o nosso entendimento do evangelho verdadeiro. E as pessoas se confundem, achando que a pessoa está pregando um evangelho novo, querendo impor um evangelho que não existe, mas esse evangelho é o verdadeiro. Então, temos que viver como os hebreus, atravessando rios e não fazer do nosso ventre o nosso Deus. Viver a palavra de Deus cada instante. Amém? Tudo está pronto, realmente, irmã Viviane, tudo já está pronto. Mas o povo olha por quê? O povo olha pelo que falta. Como Jesus disse, está tudo pronto. Então, nós temos que olhar para o alto, não olhar para baixo. E não viver de expectativa, mas sim dessa realidade, que é a vida de Cristo em nós. Amém? A irmã Creuza aí falou de rio, ali até queria colocar ali uma parte aí. Jesus disse que flui um rio dentro de vós mesmo. Vamos entender o que quer dizer um rio. Aonde que tem um rio, o que tem? Tem peixes, que é alimento, cresce árvore em volta desse rio, alimenta todo tipo de espécie de animal, mata a sede de todo tipo de espécie de animal, sem fazer acepção, pode ser jacaré, como pode ser um lindo pássaro. Então, indiferente do tipo de espécie de animal, aquele rio ele vai matar a sede sem acepção de coisa. Já viu um rio dizendo assim, não, tu é um animal muito feroz, tu não vai tomar água de mim. Não, todos tomam água sem fazer acepção. Então, que um rio flua dentro de ti. Então, se nós entender isso,
já é uma grande coisa, porque nesse rio tem peixe que vai produzir alimento, esse rio vai fazer produzir arvoredo em volta dele, vai gerar vida. Onde que tem um rio, você pode ver que há vida. Ali há vida. Onde não tem rio, não tem vida. Pode ter milhões de metros quadrados, mas se não tiver água, não tem vida. Então, Jesus disse que dentro de vós flua um rio perene. O que é um rio perene? Não é um rio que num momento tem água e num outro momento não tem água. Não, que seja um rio perene, que mesmo que seja pouca água, mas que ela seja contínua. Que ela sempre tenha água. Sempre quando alguém vir buscar algo para tomar saciado, vai encontrar. Porque é um rio perene, é um rio contínuo. Não é um dia tem água, outro dia só tem areia. Então, isso a gente encontra muito nas chamadas igrejas, que uma hora tem água, outra hora é só areia. Outra hora é só areia, sequidão. Outra hora é água. Uma hora tu estás no céu, outra hora tu estás no inferno. Uma hora tu tens a bênção, outra hora tu não tens. Uma hora o gafanhoto está comendo o que tu tens, outra hora Deus está dando alguma coisa, outra hora Deus está tirando aquilo. Então, quer dizer, nunca é um rio perene, nunca é um rio contínuo, nunca é um rio que mata a sede, mas é um rio que sempre te deixa sedento, sempre te deixa na expectativa. É aquele que sempre, às vezes tu vai lá procurar, não vai encontrar, tu vai estar esperando naquela expectativa, será que agora vai ter água? Ou será que não vai ter? Então, a irmã Creuza tocou ali no assunto do rio. Eu achei essa oportunidade de estar passando isso, para que os irmãos raciocinem. Um rio, o que é um rio perene? Aí os irmãos vão entender o que é o Evangelho. É muito maravilhoso a gente saber dessa forma, né? E quando a gente tem esse rio que flui dentro da gente, então nós somos uma fruteira. Nós damos fruto no tempo e fora de tempo. Então, todo tempo, o Filho de Deus tem que dar fruto. Então, por isso que esse rio que flui dentro de nós é um rio de água viva, que flui e doa, não retém nada. Ele não é um mar morto, é um rio que flui, que doa aos irmãos. Amém? E faz com que aquilo que está rodeando esse rio frutifique também, né, irmã? Então, todos frutifiquem, né? Todos que se aproximam desse rio vai produzir fruto, tempo e fora de tempo. Amém. Muito bom, irmãos. Que conversa tremenda, tremenda. Eu percebi uma grande evolução nas nossas conversas nos nossos 2 últimos encontros, viu, irmãos? Meu Deus, como que Deus trabalhou de uma forma gloriosa aqui por intermédio do entendimento dos irmãos aí. Eu estou vendo uma grande transformação mesmo na nossa forma de estar trazendo isso para os irmãos que estão chegando. E o que nós esperamos, irmãos, é que a família nossa família, que são aqueles que fazem parte de uma igreja ou não, tá? Isso aí, para nós, a gente não está aqui para fazer julgamentos ou fazer acepção de pessoas, não. É que os nossos irmãos entendam isso que a gente está falando. Que o nosso Pai, ele promoveu tudo que fosse, né, o nosso alimento, para que a gente não ficasse brigando pelo alimento, que a gente não ficasse lutando pelo alimento, na forma espiritual de viver. Nós somos alimentados por Deus. Então, para que isso não gerasse nenhuma expectativa de será que amanhã eu terei, ele te coloca na convicção de que você terá. Você terá. Eu já tenho, né? Isso, porque você adquiriu isso onde? No momento em que você entendeu quem você é. Ali você foi suprido. Nós fomos supridos naquele momento. Então, é isso que o irmão Paulo está dizendo. Eu não tenho expectativa, irmãos, de querer ir numa igreja para ser abençoado. Não temos. Nós fomos abençoados, agora eu posso ir em qualquer igreja e revelar isso para os nossos irmãos. Amém. Não é o que eu vou fazer lá para ser abençoado,
É aquilo que eu vou colocar diante dos meus irmãos como partilha de vida, com aquilo que congrega o espírito que eu sou, com aquilo que entrega o filho que eu sou, aquilo que revela o pai que nós temos. Então, antes nós íamos porque nós achávamos que se deixássemos de ir, nós não seríamos. Mas hoje nós somos, nós entendemos, nós somos. Cristo não veio, irmãos, de forma alguma, colaborar comigo naquilo que não deu certo. Ele não veio colaborar naquilo que não deu certo. Ele veio e falou, para tudo, Arlindo, para tudo. Entenda. Eu não estou aqui para fazer dar certo aquilo que não deu. Eu estou aqui para revelar para você uma condição de um filho salvo. Então, quando o seu entendimento chegar ao ponto de convicção de quem você não vai precisar salvar o seu passado. Não. Salvar aquilo que não deu certo no seu passado. Você não vai precisar fazer isso, porque não tem como fazer isso. Mas a sua convicção será tão reveladora que você vai salvar a sua história, ainda que ela não deu certo. Você vai salvar os porquês dos seus pais, da sua mãe, você vai entender tudo isso na convicção de um filho, irmão. Então a história da sua família vai ser salva. O bem e o mal que aconteceu contigo lá atrás, que você julgou bem e o mal, será salvo na sua convicção. Porque a partir daí, você passará a viver de acordo com um filho, como um filho de Deus. Um filho não é para ter nenhum tipo de receio do pai, de privacidade com o pai. Ele pode ser aberto. Eu, como pai, eu não gostaria que uma de minhas filhas se ausentasse e se ela estivesse precisando de qualquer coisa, ela tivesse algum problema e medo de chegar em mim e dizer, pai, está acontecendo isso comigo. O senhor pode me auxiliar? Acho que nenhum pai espera isso de um filho, né, irmãos? Primeira coisa, quando eles não conversam com a gente vai falar assim, mas por que você não me contou antes? Não é isso que um pai faz? Se você tivesse me contado antes, eu poderia ter te auxiliado antes. E é assim que acontece, irmãos. Assim que os pais fazem. Então, dessa forma, nas nossas convicções, nós salvamos até aquilo que deu errado. Pra você ter ideia. Você salva até o que deu errado. Depois a gente vai estar falando mais a respeito disso, tá, irmãos? O tempo aqui passou, a gente tem um bom material aqui para poder expor para os irmãos, e, se Deus nos der condições, continuaremos a falar desse evangelho vivo, esse evangelho que flui de dentro, esse evangelho que realmente traduz a vida de Deus em nós. Isso é maravilhoso. Amém. Fala aí, irmão Paulo, suas considerações. Quero agradecer ao irmão Arlindo, né? Quer dizer que eu tenho um canal no YouTube, né? Tenho o canal Entenda Isso, e tem um outro canal, que é o canal Unidos na Graça. É um prazer aí, cada vez a gente está nos estudos aí, é um aprendizado muito maravilhoso. Você que é religioso, você que tem uma religiosidade, não te preocupa, porque nós não estamos aqui para julgar ninguém. Nós falamos, às vezes, de uma maneira que você pode até se sentir julgado, mas não é esse o nosso objetivo. Nosso objetivo é sempre trazer um esclarecimento da vontade do Pai, e eu creio que qualquer religioso que nos ouve pode fazer parte tranquilamente conosco, que não vai ser discriminado. Você pode ser pastor, bispo, o que for da sua igreja, você pode estar fazendo parte aqui conosco. Nós não somos um povo especial que fazemos exceção, não pode estar aqui conosco, porque nós somos orgânicos e tal. Não. Você pode vir, não vai ser de maneira alguma ofendido, nunca vamos ir contra a sua colocação, nós vamos colocar o nosso ponto de vista, você pode estar colocando o seu ponto de vista também, e assim a gente cresce junto.
A gente vai crescer junto no entendimento, porque sabemos que o nosso Pai, ele nunca fez acepção, então quanto mais nós, sendo os filhos, vamos fazer acepção. Então nós não vamos fazer acepção. Então você já é convidado, você que está ouvindo esse vídeo, é convidado, né, a acessar aí, não sei se o irmão Arlindo vai botar no link, né, da descrição aí o link aí para entrar no Skype, você pode estar participando, até 50 pessoas podem participar aí junto, ao vivo, abrir a tela aí junto, aí pode dar a sua opinião, que é muito bem-vindo, você é muito bem-vindo. Abraço a todos, obrigado, irmão Arlindo, uma benção aí, obrigado, irmã Creuza, irmão Valdecir, outros irmãos aí, um abraço a todos, graça e paz, irmãos, tamo junto. Amém, irmão Paulo. Deixa eu só colocar aqui, irmãos, que todo vídeo nosso que nós soltamos, ali vai o link do Skype, todo vídeo. Se você for lá na descrição do vídeo, ali tem os horários dos nossos encontros, que é segunda-feira, às 7 horas da noite, sexta-feira, às 7 horas da noite e domingo, às 9 horas da manhã. E tem o link para você entrar direto na sala. Nesse horário do encontro, se você clicar antes, não vai dar, tá? Porque tem que ser no horário do encontro. Então, 7h30 da noite, nós começamos às 7h30 da noite, não é 7 horas não, 7h30, eu errei, tá? Às 7h30 da noite, na segunda-feira, então quando for 7h30 da noite, ali, uns 7h35, você clicar naquele link, você vai ser direcionado para a nossa sala de bate-papo. E exatamente como o irmão Paulo falou, meus irmãos, não fazemos acepção. Se você quiser vir para discordar da gente, não tem problema nenhum isso aí, para nós não temos problema. Nós estamos falando para os irmãos que nós saímos da expectativa e nós somos convictos. Então, como que você vai prejudicar um convicto, irmão? Nós estamos convictos disso, não tem, tudo que falarem, que disserem, não vai mudar a gente em nada. Então, você pode falar qualquer coisa, né? Não tem problema nenhum. Nós vamos amar, vamos respeitar todos vocês, nós amamos, respeitamos, porém, nós somos convictos de que esse evangelho que flui da vida é Deus agindo em nós e por intermédio de nós. Amém. Suas considerações, irmã Creuza? Só agradecer a Deus, né, por essa oportunidade, que cada encontro nosso, nós vamos crescendo mais e mais, né, entendendo quem somos, de onde viemos, e sabemos quem é o nosso Pai. Então, só agradecer a Deus por essa oportunidade, né, e desejar uma noite mais que abençoada para todos. Até sexta-feira, em nome de Jesus. Amém, ou até irmã. quarta, quem sabe, né, por aí. Amém. Vamos ver o que acontece aí na semana. Irmãos, eu quero fazer um agradecimento aos novos inscritos do canal, as pessoas que estão chegando. Quero dizer para vocês que nós aqui, nós não somos os donos da verdade, tá, irmãos? Nós não somos o dono da verdade. Nós estamos num progresso de crescimento também, assim como os irmãos. E reconhecemos isso, irmãos, e reconhecemos que nós aprendemos uns com os outros. É essa comunhão de família que é o nosso objetivo. Então, nós não estamos aqui nem pelo certo e nem pelo errado. Não estamos aqui para isso. Nós não estamos aqui para falar para vocês, olha, nós somos certos e vocês são errados. Não, não é isso, irmãos. Jamais será isso. Então, nós estamos aqui para realmente trazer aqui uma forma para que os irmãos entendam o que é essa vida que flui. Eu sou o caminho, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não falou que eu não sou o caminho, a verdade e o certo. Não. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Independentemente de você conhecer o que é certo e o que é errado, Jesus é a vida e ele é o teu Salvador. Ele é o teu Salvador. Toda vez que você olhar para ele, você vai experimentar isso que nós estamos falando, essa convicção de ser um filho de Deus. Amém? Boa noite a todos, graça e paz, estamos juntos e até sexta-feira aqui no canal Tua Graça Me Basta, se Deus assim nos permitir. Um abraço, irmão Paulo, um abraço, irmã Creuza, Rafael, Adão, Viviane, um abraço para todos vocês e família. Graça e paz. Paz. Tchau. Take me deep.
Spirit, lead me where my trust